Olá pessoal, estamos começando mais um Lube Talks. Hoje nós vamos conversar com a maior autoridade de Pix do Brasil, do alto dos seus 2 metros de altura, Charles. Tudo bem, querido? Prazer. Tudo bem, Matheus? Obrigado pelo convite aí. Obrigado por presentes. Tudo bom, Matheus? Matheus, São tudo dois bem? Matheus hoje. Marcelo, beleza? Obrigado. Tudo bem, gente? Como é que estamos no mercado de Pix brasileiro? Cara, a todo vapor. Todo vapor? É muito regulatório, é muita informação, muita instrução normativa chegando, evolução de agenda regulatória de produtos. Então, assim, não para, cara. Quando a gente fala, né, Matheus? Enquanto o Bacen muda as regras... O Bancão entrega a solução. Mais uma vez é um Excelente. prazer estar aqui com vocês. É isso. Acredito que o mercado de Pix dentro do Brasil é uma agenda evolutiva. O Banco Central não para, né, tendo como uma referência... E, Bacen, recado pra você. Não pare, tá? Isso tá não muito para. bom pra nós aqui. Muito bom, provém né? nosso sustento. É isso. Marcelão, de onde você conhece os caras? Cara, a gente se conheceu, acho que nesse mundo de Open Finance, de Pix, né? E é engraçado, porque... Bom, eu trabalho vendendo software para banco, para instituição financeira faz... Uns 15 dias já. faz alguns anos. Cada dia semanas. tem, no mínimo 2 anos. Vou denunciar a idade aqui. Mas isso que vocês falaram tem tudo a ver, porque uma das coisas que mais ajuda a gente a vender software é o nosso regulador, né? A gente brinca isso, mas quase todo mundo que eu conheço é fã do Banco Central do Brasil, né? Não é à toa que eles volta e meia estão ganhando títulos aí No mundo todo, nível internacional. mundial, é reconhecidamente um dos melhores bancos centrais, isso já há muito tempo. Mas assim, para a gente, de fato, eles dão muito trabalho para as instituições, não é? Com essa agenda evolutiva, disruptiva, né? Um monte de coisas, isso desde décadas atrás, para ser mais honesto, né? E o Pix, cara, foi um gol de letra, né, cara? Assim, é um negócio impressionante. E o momento que o Pix chegou, né? Porque chegou ali no meio de uma pandemia, A pandemia, né? Ninguém sabia cara, o que ia acontecer. Cara, imagina Digitalização do dinheiro. Todo mundo remoto. O pessoal com medo de pegar dinheiro espécie para não contágio, esse tipo de coisa, né? Então, chegou no momento oportuno, né? Cara, e imagina só a digitalização, né? Eu lembro que um pouco antes, né? Alguns anos antes, falava muito, a gente precisa bancarizar, meio que a gente foi bancarizado Forçado. à marra, né? E felizmente já vinham esses estudos, né? De anos antes, hoje mesmo de manhã eu estava conversando com um consultor de uma grande empresa que ele falou, poxa, antes de começar a sair a regulação, as normas e tal, o Bacen já vinha há muito tempo olhando isso daí, né? Ou seja, olhando o que estava acontecendo no mundo e tal, e de fato é muito bacana a gente até poder fazer um podcast disso daí. Né? Eu acho que trouxe-nos até aqui. Tema, né? Vender tecnologia para banco é um negócio que eu não sei em que momento ficou ruim. Meio de pagamento não vai deixar de existir nunca, né? Não. E eu quero que vocês se introduzam um pouco para a audiência do Lube Talks aqui. Quem Charles, é o Bancão? Quem é o Bancão? Quem é o Charles? Como é que vocês chegaram aqui? Como é que tem sido a jornada até aqui? Como que o Charles encontrou o Matheus? Que o Matheus eu descobri que ele é advogado, cara. Olha, Eu tava passando na frente do prédio, né? A gente é um Foi bando quase isso. A gente é um bando de computeiro aqui, mas tem um advogado aqui para manter Se eu falar alguma bobagem, você me É o protege. compliance. Ele é o compliance. Segura aí. Você ter o direito de ficar calado, né? Ele é o compliance da... É o compliance aqui. Vamos lá, Pô, Silvio, traz pra gente. Cara, tenho experiência de mercado financeiro há mais de 18 anos, venho da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, pós-graduado em engenharia de software e trabalhei mais de 13 anos como tech lead, coordenador de sistemas. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de trabalhar em registradoras, uma registradora, né? E nessa registradora eu conheci muito o regulatório do Banco Central e começou ali a minha vida, a migração de tecnologia para produtos. E nessa transição de produtos e trabalhando muito forte num tema latente de mercado financeiro, que foi o quê? A Convenção das Registradoras, que é um projeto que movimentou demais o mercado. A gente chamava de Guerra das Maquininhas, então tinha que fazer um registro de recebíveis. 10 por aí que começou isso. A partir de 2010 eu tive a oportunidade de trabalhar na convenção, que foi em meados de 2017 até 2019 ali. Sim. Então foram 2 a 3 anos ali fortes, intensos, de convenção, que era o quê? Conectar registradoras do mercado, grandes registradoras aí, elas trafegarem informações entre elas sobre o registro dos recebíveis de cartão, dos estabelecimentos comerciais. Porque antes tinha muita fuga de pagamento de maquininhas, né? Ou seja, um estabelecimento fazia acordo de uma operação de crédito com uma maquininha verde. Naquela maquininha verde ele tinha uma operação de crédito que estava comprometida. Ele pagava ali, honrava ali, né, os recebíveis, né, que ele tinha que receber. Depois ele trocava com uma maquininha, pegava debaixo do balcão uma maquininha laranja, desviava o fluxo, né? E o recebedor, o banco que estava com aquela maquininha verde, contando com o recebível, acabava ficando desolado, ficava com a garantia fragilizada.
Então, com o registro de recebíveis, não importa qual maquininha, se é azul, laranja, verde que ele escolha, você está registrando o recebível daquela adquirente, daquela bandeira, daquele estabelecimento comercial. E você também consegue fazer o quê? Registrar um pedaço daquele recebível, não os recebíveis como um todo. Então, ou seja, se eu tenho hoje uma agenda de R$1 milhão por mês, eu posso registrar e numa operação de crédito dar somente R$200 mil um pedacinho da minha agenda porque eu peguei um empréstimo de 100 mil. Por exemplo, eu não preciso colocar a agenda de R$1 milhão inteira por causa de R$100 mil. Isso também acontecia. Então, ou seja, resumindo, foi um projeto gigantesco de alguns anos, eu tive a oportunidade de trabalhar nele e muito forte regulatório. Foi aí que começou a minha entrada no mundo Bacen regulatórios. E em 2020, tive a oportunidade de trabalhar com o Pix, num banco, né, numa instituição onde eu fui PO e PM, né, Product Manager, onde nós trabalhávamos com equipe de desenvolvimento, produtos, e tínhamos que trabalhar muito forte com regulatório. Então, aquela bagagem que eu tive na registradora ajudou muito a ser o quê? Maleável, a sermos ali resilientes com as mudanças regulatórias que o PIC exigiu, né? Em 2020. E aí você conheceu o menino? Matheus já conhece ele há alguns anos, desde quando ele era criança, né, Matheus? É engraçado porque eu conheci o Charles quando eu tinha 12 anos. Meu Deus. A gente tinha uma proximidade ali geográfica, ele morava perto das casas dos meus pais. A gente ali num contato, ele falou assim, o que você tá fazendo aí hoje? Eu falei, tô aqui, né, jogando bola na rua. Vamos no hackathon. Aí a gente foi até um hackathon ali e eu vi que naquela hora eu falei, caramba, o Charles ele tem uma sacada muito interessante, mas eu era muito novo, né, não tinha maturidade, 12 anos. E aí passaram-se os tempos, eu fiz direito, advoguei durante 4 anos praticamente, fiz especialização em direito do trabalho, previdenciário. Só que paralelamente... Hoje você já tá com 16 anos. Mas... Paralelamente, eu estudava muito mercado, né? Então, tive até as certificações que os bancos exigem para trabalhar ali nas mesas. Mas eu falei, eu tô aqui no escritório, tô advogando, trabalhista, previdenciário, não tá legal. Eu tô inquieto aqui, paralelamente estou estudando muito mercado, já tinha lido a resolução BCB número 1 de 2020 do Pix, achei ela incrível. E aí, conversando com o Charles, eu falei, Charles, o que você tá fazendo, O que tá acontecendo? Aí ele falou, tô fazendo isso daqui, tem um bancão, tô estruturando aqui como que eu vou atender os clientes, né? Já tenho a operação funciona assim, e eu preciso de braço para fazer a leitura dos normativos, que eu não consigo. Eu falei, eu amo fazer isso. Isso já é mais recente. Já é mais recente. Já tinha acontecido o Pix, você já estava... O Charles já tinha estruturado o bancão. O bancão, até um parênteses, como eu trabalhei no Pix em 2020, né? Desde 2019 eu já estudava o Pix. Em 2020 eu tive a oportunidade de trabalhar no banco, até 2022, onde eu era PM de Product Manager de Pix e Open Finance. Pedi demissão em 2022 quando eu vi que tinha oportunidade de mercado para ajudar outras instituições no arranjo do Pix. Porque muitos colegas de mercado me procuravam pedindo ajuda. Tipo, na especificação, na leitura. Eu pedi ajuda para alguns colegas, montei um grupo de WhatsApp na época, em 2020, e virou hoje uma comunidade gigantesca, né, que tem aí vários membros participando. E nesse meio tempo, quando eu pedi demissão, aí começou a crescer as demandas, e no ano passado, agora em 2024, foi quando eu convidei o Matheus aí para fazer parte da operação, né? Exatamente, eu tava no escritório, eu falei, caramba, Charles, isso é muito legal, é isso que eu quero. O mundo, né, quando a gente fala da autarquia, Banco Central em si, ela parece assim algo vivo, extremamente vivo, né? Porque a sociedade ela é muito dinâmica, e aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade, porque é muito mais recente a digitalização, né? A inserção ali da população frente ao celular, ao próprio banco digital, do que até mesmo a alfabetização. Então, a gente tem esse contraponto. Então, hoje você tem muito mais acesso a isso do que a alfabetização em si. Então, isso acelerou muito a curva ali da entrada do Pix e até mesmo o Banco Central como posso dizer, ter as mudanças em termos de normativos. Eu falei, caramba, isso daí tá muito interessante, tá mais interessante do que eu tô fazendo, né? E eu falei, Charles, e aí, como que a gente pode somar forças juntos? Ele falou, vem aqui porque eu preciso que você faça essas leituras, porque eu já não tenho mais braço, né? Eu foco muito mais aqui nos manuais que o Banco Central edita, que não são poucos, e você fica voltado para essa parte, que é a parte que você tem mais peculiaridade e gosta. Eu falei, deixa comigo. E aí a gente começou a somar forças nisso. E aí a gente vem trabalhando junto já há algum tempo, né? Já temos mais outros POs também trabalhando conosco na operação, então tá crescendo bastante, cara, graças a Deus. Que legal. E o foco de vocês, então, inicialmente foi... Você empreendeu, certo? Você trabalhava para instituições, você passou a empreender, né? Que acho até algo interessante, né? Porque toda essa agenda evolutiva, o que ela tem trazido de inovação e de espaço, tem fomentado, né? Quantas empresas, startups, fintechs novas, seja para prover serviço direto, seja como vocês, né? Vocês não são instituição financeira, vocês não são uma IP, mas vocês apoiam essas IPs, né? O que eu queria entender é o seguinte: que tipo de serviço
a partir do momento que você largou o trabalho lá e criou a Bancão, o que é que você faz para ajudar essas empresas? Nós somos especialistas em todo o processo homologatório que envolve o Pix, né? Então ajudamos a fazer... Explica para a gente, só para o pessoal entender, ou seja, você imagina só que eu tenho lá uma fintech e eu quero fazer Pix. O que eu tenho que fazer? Cara, o primeiro passo, se você é uma fintech e quer ter um Pix hoje, você precisa ser uma IP autorizada. Certo. Daí é até legal sua pergunta, Marcelo, porque do Bancão surgiu um spin-off, que é uma outra empresa que a gente já pode falar também, que é a Tesmos. A Tesmos é uma empresa que nós estamos unindo tecnologia com inteligência artificial para fazer o que? A leitura dos normativos. Então a gente entrega essa tecnologia para os nossos clientes, para eles poderem começar a entender como funciona melhor os normativos do Banco Central, onde ele impacta em quais áreas. E também na Tesmos nós fazemos um braço de constituição de IP. Então se você é uma fintech, o primeiro passo hoje é você tem que ser uma IP autorizada. Até o ano passado, você poderia entrar no Pix como IP não autorizada. Este ano, janeiro de 2025, mudou. Então, hoje a Tesmos é a nossa outra empresa do grupo, né, que faz essa constituição de IP, e quando a empresa está constituída, aí sim entra o Bancão em jogo. O Bancão faz o processo homologatório. O que é a homologação? Fazer a entrada dos formulários com o Banco Central, a adesão ao Pix, depois seguir o processo homologatório, que é até 5 meses que o Bacen exige. Com a ajuda do Bancão, as instituições, nós conseguimos fazer esse processo de homologação em torno de 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Tá? Então a gente consegue acelerar pelo menos 3 meses de operação, e 3 meses de operação mais cedo é receita no bolso, né? É dinheiro. Então a gente consegue acelerar os nossos clientes nisso. Hoje nós temos mais de 30 clientes que nós atendemos, né, do arranjo Pix, ou seja, a gente tem orgulho de falar que a gente tem aí quase... Uns 20% ali quase 20% do mercado de Pix está conosco hoje como cliente. Tirando as cooperativas, tá? Porque cooperativas são mais de 600. Então, sim. em casa, Tem uma cooperativa mãe, e essa mãe ela tem mais ali mais de uns 100, 300 uau. filhos, né? Tem muitos. Então, tirando a cooperativa... Isso é uma peculiaridade de Temos como... cooperativa. Então, se você entra lá nas estatísticas, lá nas listas do Banco Central, às vezes eu lembro no Open Finance, né? Eu lembro Também. que quando a primeira lista que saiu tinha mais de 1.000 instituições Você se assusta, listadas falou, lá, como né? assim, Você né? fala, caramba, Meu Deus, né? Tudo isso e tal, mas aí você ia ver, eu não lembro se eram 600 ou 700 cooperativas. É isso tá? aí. Então, porque a gente conhece aqui o nome lá daquele que está lá em cima, né? Mas embaixo eles têm, aliás, é lindo o mundo da cooperativa, é muito bonito, né? Mas isso é uma peculiaridade regulatória lá que cada cooperativa, ou seja, então você tem embaixo de um Sicob, de um Sicredi lá, muitas vezes centenas de instituições listadas. Mas fechando esse parênteses, então a instituição ela entra com esse processo no Bacen, ela recebe autorização e só aí que ela pode entrar no Pix. E aí tem todo um processo de homologação, testes. Testes, exatamente. Tem testes E é facinho homologatórios. passar isso? Com o Bancão é fácil. Com o Bancão vem com a gente aí que a gente ajuda, cara. É muito tranquilo, mas é tranquilo mesmo. Somos especialistas, precisamos de mais de 30 processos de homologação. Hoje nós também trabalhamos com a questão do anteprojeto, que são as validações de telas, que pega muita instituição, reprova bastante. Então nós temos mais de 20 projetos aprovados e 0 reprovados na nossa história aqui do Bancão. Então já tem casos de projetos que nós pegamos, já vai mais de uma vez, né, Matheus? Nós pelo menos 4 clientes aí. Eu tenho Tempo orgulho recordes, né? de dizer que essas telas, né, esse anteprojeto é desenvolvido pelo time de UX, e a gente submete essas telas ao Banco Central. Tem todos os requisitos ali que devem ser observados. E tem um caso em particular que eu vou compartilhar com vocês, que a gente fez o protocolo, era 10 horas da manhã, e quando foi às 13 horas a gente teve o deferimento desse projeto. Então é o Banco Central falando, olha, realmente, as telas que vocês enviaram estão certas, elas cumprem aqui os requisitos mínimos que são exigidos, podem dar prosseguimento no processo de homologação de vocês. 3 horas. Foi o tempo recorde. Falei, caramba, são isso mais de aqui 50, são uns 40 slides, quase 50 slides. Cada slide tem Exatamente. 2 ou 3 prints. Ou seja, é muito material para o Bacen analisar. E a gente percebeu, Matheus, porque a gente mandou tanto projeto para o Banco Central já que a gente tem, acho que, uma assinatura ali. Tem um Já tem um pipeline padrão. de O vocês Bacen, a gente ali. percebeu que Tem eles um estão modelo, identificados esse Vocês já modelo. conectaram o gira, né? Do Tava com Bacen. isso. Então a gente já conseguiu identificar aquele analista do Banco Central, quando ele bate o olho nas telas, ele fala, poxa, essa daqui segue um padrão. É da mesma assessoria. Provavelmente pelo jeito aí. eu já Então, conheço esse padrão, então eu vou refinar aqui para ver se realmente está tudo ok. Estando tudo ok, dá prosseguimento. Então, nós levamos isso muito a sério. A gente segue muito a risco os manuais do Bacen. Quando sai uma atualização nova de manual, aí o nosso time, já temos também gente de UX que trabalha conosco, já colocamos na fila para eles poderem pegar o material do Banco Central e revisar se teve impacto no nosso trabalho, para deixar pronto ali o nosso... Por exemplo, teve impacto agora do Pix automático. Sim. Tivemos que Eu imagino incorporar... que vocês têm um trabalho ali de olhar para trás as coisas que vocês já liberaram. Tem que revisar tudo, Sim, sempre. Tem que fazer como se Tem fosse para evitar retrabalho. Né? atualização. Exatamente. E aí, isso é o quê? É escala. Fazendo isso, a gente consegue antecipar os movimentos que a gente sabe que vai acontecer de impacto nos trabalhos, por exemplo, do anteprojeto, para quando chega um cliente novo, a gente já está com isso pronto. Né? Então é bem legal. A gente vai ter esse cuidado, sim. E o que mudou
no perfil do cliente aí nos últimos anos? O que vocês têm percebido? Como é que isso está impactando o trabalho de vocês? Cara, o que impactou bastante em 2025, principalmente, é a preocupação com capital integralizado. Exatamente. Acho que esse é um assunto fortíssimo que não tinha essa preocupação até o ano passado. Matheus, quer falar um pouquinho do capital? E juntando a pergunta do Matheus e a pergunta anterior do Marcelo, quando ele fala como que faz, né, para entrar no arranjo Pix, a gente tem 2 participantes ali, basicamente em termos mais simples, que é o direto e o indireto. Vou trazer aqui a figura do indireto, que ele usa aqui um intermediário para se conectar com o Banco Central. E a gente começou a perceber uma preocupação tanto dos indiretos, que vem essa questão do capital integralizado, que na maioria das vezes são IPs. Então, essas IPs elas precisam subir o capital de 1 milhão para 5 milhões a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E as diretas elas começaram a ter uma preocupação com os seus indiretos. Então, embaixo das diretas tem ali os seus indiretos. E ela começou a olhar e falou assim, poxa, aqui eu tenho esses indiretos e eu preciso começar a refinar como que eu estou fazendo esse tratamento com esses indiretos. Porque eu me reporto ao Banco Central. Então, o Banco Central começou a me exigir certas documentações e eu tenho que repassar isso para os meus indiretos. Até então, isso não era tão frequente. Então, depois do incidente do dia 30 de junho, isso começou a ter uma preocupação de mercado e a gente começou a ver uma movimentação de perfis. Os indiretos muito mais preocupados em relação à segurança e o QIC, e os indiretos, na maioria das suas IPs, com a preocupação de integrar esse capital, né, Charles? É isso. Então, hoje, atendemos, falando de diretos e indiretos, nós temos como clientes participantes diretos e indiretos. Dentre eles são IPs, temos SCFIs, temos SCDs como clientes, outras instituições financeiras, SMEPP também nós temos no grupo. Temos também empresas de tecnologia que querem prover soluções como se fosse o PSTI, né, que é construir o core bancário, o core bank também de Pix. Também temos esse tipo de cliente de prateleira, que não é um participante de Pix. Ele desenvolve a tecnologia e vende isso para os participantes. Então também ajudamos eles a construírem, porque o bancão hoje ele não é só regulatório. É regulatório, a gente cuida da operação também. O que é cuidar da operação? É ajudar o teu time de prevenção a fraudes, a equipe de produtos, a estruturar os processos internos e também ajudamos o time de tecnologia. Então nós conhecemos todas as mensagerias do Banco Central, as PACs que a gente fala ali, todos os serviços que o Brasil provê, né? Que é todo o padrão da ISO 20022, né? Sim. Que é usado. Então a gente conhece a fundo todas as mensagerias, tanto da Pix automática, as PAINs, etc., as CANTs, e ajudamos a construir também essa tecnologia para os clientes, né? Vocês estavam falando um pouco aí dos impactos desse incidente que aconteceu, né? Tem uma célebre frase, né? As mães da gente falavam, né? Há males que vêm para bem, né? Que incidente que aconteceu? Vamos deixar Que incidente? A gente está falando lá do hack. A gente fala primeiro, acho que a gente passa até o corte ali, né, Matheus? Foi 1º de julho, né? É o antes e depois, né? Que saiu na mídia, ou seja, ele invadiu lá uma desses eventos PSTIs aí e, enfim, aí tem, acho que o foco aqui não é analisar né? isso o pessoal daí. procurar lembrar aí. Só colocar lá, saber. 30 de junho, o Banco Central já vai ter uma relação. Todo mundo está sabendo disso daí, tá? Mas o ponto é, vocês estavam comentando aqui, a gente estava conversando informalmente, né, antes do podcast, que o trabalho era muito em ajudar as instituições a se homologarem, ou seja, a entrarem, a passar na prova, digamos assim. Exatamente. E agora é que nem... Às vezes a gente estuda só para passar no vestibular e depois... Depois deixa para ver o que acontece. Relaxa. E vocês estavam falando que agora mudou, e por isso que eu estou trazendo esse aspecto de há males que vem para bem, né? Porque, pelo que eu entendi, se vocês puderem detalhar isso, sempre ter, por exemplo, essa exigência de manutenção do capital, ou seja, sempre aconteceu. Mas era um negócio que o pessoal não prestava muita atenção, certo? Exato. Assim como diversas, ou seja, isso é uma questão só da capacidade de uma instituição de honrar os pagamentos, mas eu imagino que tem uma série de outros procedimentos, outros pontos de atenção até mais técnicos que hoje em dia talvez os participantes do arranjo estejam muito mais atentos a eles, né? Se vocês pudessem falar um pouco sobre o impacto positivo desse incidente aí. Não, cara, para nós do Bancão foi extremamente positivo porque aumentou a demanda. Muitos participantes diretos procuraram o Bancão pedindo apoio para estruturar o processo de due diligence. Também a gente não fazia isso até então. Então chegou uma nova linha de trabalho que a gente está trabalhando forte. Então é due diligence, que é o quê? Definir quais são o questionário, né, Matheus? De fazer o questionário de que ele deve cobrar do participante indireto com base na regulação, né? Exatamente. A gente tinha esse know-how, só que não era uma demanda. Então não tinha como a gente aplicar. Não tinha pedido disso. Não tinha como aplicar. Então a gente guardava esse know-how. A partir do momento desse incidente, os participantes diretos falaram, poxa, peraí, deixa eu ver como que tá a minha casa. Preciso arrumar.
A gente até brinca, a gente fala que o participante direto é o pai e os indiretos são os filhos. E tem filho rebelde, né? Tem filho rebelde. Então eu preciso ver o que meus filhos rebeldes estão fazendo, né? Preciso dar algumas orientações e, em último caso, eu preciso puni-los. E como que eu vou fazer isso? Poxa, eu preciso refinar aqui como que está sendo a minha comunicação com os meus indiretos. Qual documentação eu estou pedindo para eles ali no meu onboard? Qual documentação eu estou pedindo ali durante a manutenção do contrato? O QRC, eles estão aplicando o QRC para os Exatamente, clientes deles. exatamente. Muitos indiretos nem se preocupavam com isso. Só colocava assim no Admitia. contrato, né? Ó, você tem que fazer QRC. Beleza. Você assina o contrato, assino. Beleza. Agora não, agora ele tem que realmente cobrar o QRC, né, Matheus? Tem cliente que a gente pega que agora, conforme a nossa orientação, eles estão pedindo aleatoriamente clientes específicos. Eles monitoram a transação que acontece ali do Pix, o direto, né? Monitora os seus indiretos e fala, olha, me dá esse CPF aqui, ó, me entrega a documentação do QRC desse CPF e deste outro também, aleatório. Aí você tem que ter. Se não tiver, você vai Ou seja, sofrer sanção. eles estão fazendo... eu comentei, há muito tempo eu trabalho vendendo para instituições que são reguladas, né? E algumas vezes eu ouvi dos clientes isso daí. Como é que funciona quando o Banco Central vai lá para auditar, para verificar, né? E várias vezes eles falaram isso. Ou seja, olha, o cara senta lá do lado de uma pessoa da instituição e fala, cara, me mostra como você faz isso. Onde é que está documentado? Deixa eu pegar. Está acontecendo as próprias instituições, aí os pais cobrando dos filhos nessa mesma linha. Isso? Exatamente. Com esse mesmo rigor, né? Inclusive tem até instituição, né, dos grandes bancos que tem até salinhas separadas para o próprio Banco Central. O Banco Central fica fisicamente em alguns bancos aí grandes, né? Quem está assistindo a gente sabe como é que funciona isso, para poder fazer o quê? Essa auditoria independente com link independente, internet independente, mas é dentro fisicamente da instituição, dos grandes, né? Então isso também acontece, e a gente está vendo isso acontecer agora no Pix, né? Muito forte. É como se fosse em relação aos diretos. É um consulado dentro do banco, né? Um consulado Exato. do Banco Central dentro do banco. É um controle de qualidade Exatamente. ali bem sério, né? Porque ele tem capacidade de punição. Sim. Exato. E outra, você falou assim, a males que vem para o bem. Cara, tem outras duas linhas que foram muito benéficas aí que a gente viu como oportunidade. Então, o que o bancão faz? O bancão enxerga o quê? Tem problema? Se tem problema, tem que ter oportunidade ali. É isso que é o nosso mantra, né? Então a gente viu outra oportunidade legal que foi em referente que você falou da auditoria. Então nós temos esse spin-off, essa outra empresa do grupo que é a Tesmos, que além do forte dela ser a inteligência artificial, a tecnologia, ela também está posicionada para oferecer o serviço de auditoria interna. Existem dois tipos de auditorias, né? Basicamente, né, Matheus? Externas, que são aquelas credenciadas pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e tem a interna. A interna, elas são focadas em aspectos, né? Então aqui a gente foca muito na estruturação do Pix, ou seja, como que é feito o tratamento do Pix, como que funciona a estrutura do Pix dentro da instituição. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento de ponta a ponta, né? Então, como que você está fazendo ali para o usuário fazer a inserção de chaves? Tá observando aquilo que o Banco Central Conectou com a Receita Federal, Exatamente, tá validando ali as chaves. situação cadastral do CPF. A gente pegou casos que não só a gente, mas isso é público também no mercado, Sim. de instituições que quando os clientes vão cadastrar a chave Pix, às vezes aquele dono da chave está falecido. Você vai na Receita Federal e fala, como é que um falecido está cadastrando a chave? Porque tem outra pessoa usando a conta. Seria um laranja, pode ser? Ser um laranja, pode Sim. ser até familiares também, viu? Tem familiares que usam contas Tentando ali. dar o Miguel lá. Começa a usar, continua usando. Exatamente. Né? Às vezes, de repente, tá lá, a esposa, aí o esposo faleceu, a esposa já tem o hábito de usar a conta, um exemplo, uma hipótese, continua usando, não é nem por maldade, não é por fraude. Às vezes é porque, é hábito, né? Vamos dizer assim. E não sabe E não nem pode, que está não sabe. fazendo um ilícito, Alguma né? coisa. Não sabe o que tá não sou fazendo. advogado, mas imagino que deve ter alguma coisa na lei proibindo isso. Não, né? isso daí é totalmente contrário, né? Não pode. E a auditoria a gente consegue chegar nesse nível e entregar. Porque o Bacen criou regras para isso, né? Recente, né? No DICT. Exatamente. Então, assim, você não está observando, você está deixando de cumprir algo que o Banco Central, o autorregulador, trouxe para vocês e vocês estão deixando passar. Então, male, daqui a pouco chega o Banco Central e fala, olha, vocês estão batendo isso daqui, vocês não estão observando, e aí, como que fica? É multa. Mas como que, assim, dentro dessa cadeia de validação desses dados, qual que é a frequência que vocês observam que o Bacen faz isso, principalmente para evitar esse tipo de fraude, que eu entendo que, assim, voltando lá naquela questão da educação do povo brasileiro, uma pessoa que faz um pagamento com cartão de uma viúva, alguma coisa, ela não vai estar pensando que ela vai estar no crime ali, pagando uma conta de luz com o cartão do marido falecido. Não é isso, né? Mas eu imagino que existam outras camadas de inteligência que o Bacen acompanha para pegar esse tipo de fraude acontecendo. Como é que vocês veem isso? Como é que é esse dado gerenciado? Cara, legal. Isso acontece muito são atipicidades, né, que a gente fala, né? Então tem monitoramento de prevenção à fraude, tem algumas ferramentas aí de mercado que fazem monitoramento das transações.
Então, toda transação, quando ela acontece, o Banco Central ele desenvolveu algo também muito legal no DICT, né? No sistema do DICT, que é a parte das estatísticas, né, Matheus? Exatamente. Então você consegue ter ali o monitoramento. É como se fosse tem uma linha, ela é linear. A partir do momento que ela dá um salto, o Banco Central abre uma lupa e fala: opa, peraí, isso daqui tá estranho, deixa eu ver como que tá acontecendo. Isso é papel até o participante ali do Pix, o direto e indireto, eles têm que ter esse controle. Tem que monitorar, e também a questão do DICT é legal. E quando você consulta uma chave Pix para poder fazer o envio, o participante do Pix ele recebe o quê? Dados estatísticos daquela chave. Quando eu falo chave, é tanto da chave quanto do titular da chave, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ele recebe informações sobre essa chave ou essa pessoa já foi feita alguma reclamação de golpe, citada em algum processo de fraude ou infração, que a gente fala aqui no Pix, né? Nos últimos 90 dias, nos últimos 6 meses, nos últimos 5 anos. Está marcado, né? Ela está marcada. Tem marco. Tem uma funcionalidade chamada marcação de fraude. É o nome dela. Então, todo golpe que acontece no Pix é a obrigação da instituição, quando ela aceita aquele golpe, né? Falou, opa, realmente teve um problema aqui dentro, eu tinha uma conta aqui que realmente recebeu um Pix ilícito. Então, ela tem que marcar aquela conta como fraude. Não só a conta. Tem que marcar a chave Pix envolvida e o titular da chave. Para quê? Para fortalecer a comunicação com os outros participantes do ecossistema. Então, quando esse fraudador for pegar uma outra conta, uma outra instituição que ele tem aberto, como ali aberta com aqueles mesmos dados, ele for tentar usar aquela conta... Vamos pegar assim, um CPF X, ele está marcado numa instituição, mas se ele abrir numa outra... E hoje tem centenas, aí você pode... Hoje todo mundo tem muitas contas, né? Imagina quem está querendo aplicar golpe. Ele abriu uma outra conta, a hora que ele for receber um Pix, ou seja, as instituições envolvidas têm condição de verificar. Exatamente. Tá. E não só na hora de receber. É legal, você falou assim, quando ele for abrir a conta, nós do bancão a gente orienta antes também. De abrir, ou seja, no processo de onboarding. De onboarding, que você pode também fazer a consulta de marcação de fraude por meio da instituição. Você tem um bucket, né, Matheus? Um rate limit, um limite de consultas do cliente e tem a consulta da instituição. Então a gente ajuda o quê? O bancão hoje ajuda a instituição a verificar como que é o teu processo de onboarding também. Então, o seu processo de onboarding inclui a consulta no DICT? A maioria não inclui. A gente orienta. Então, coloca uma perninha aqui e faz uma forma cadenciada para não estourar a consulta do Bacen, mas você tem direito a fazer essa consulta e você fortalece o quê? O seu motor de antifraude. O seu algoritmo, né? A sua inteligência. Quer dizer, eu posso usar aquele Pix de 1 centavo para saber informações de onboarding do meu cliente? Pode usar também. Só que aí, nesse caso, legal é que, como instituição, se você é a instituição e está consultando o dado, você nem precisa transacionar esse 1 centavo. Você pode consultar, porque você tem direito a fazer essa consulta, mas você tem um limite de consultas por hora ali, né? É o mesmo limite do Open Finance? Tipo, acho que é 4 chamadas por minuto que eu posso... Não, tem muito mais, mais que isso. Não, tem. é outro. É outro. Tem mais, é um volume bem maior. E esse que você falou de 1 centavo é quando você está usando como se fosse o acesso do usuário final. Do usuário final. O usuário final, que tem soluções aí de mercado que nós vemos que você usam usa para essa mandar solução. mensagem de amor. A mensagenzinha do Pix. Vamos falar um pouco do que está acontecendo. A gente falou um monte aí, botou medo no pessoal, né? Na verdade, a males que vem para bem é por aí, ou seja, o nosso ecossistema tem aprendido, né, com esses problemas, né? E nesse sentido, felizmente, né? Eu acho que é meio que todo mundo entende que vamos sair dessa daí com um ecossistema muito mais resiliente, muito mais fortalecido, muito mais atento, deixar para lá aquela prática, né, de vamos fazer isso para, como o pessoal falava, para inglês ver. Não tem mais espaço para isso, certo? Agora, falando lá, o que tem acontecido? Por exemplo, o que é o tal do Pix automático? Ô, Matheus. O Pix automático, a gente brinca aqui internamente que ele é o DDA 2.0 com DNA Pix. Ou seja, você consegue otimizar a sua cobrança de uma forma muito, muito mais rápida e muito mais previsível. Ele te permite o quê? Obter ali uma recorrência, ou seja, em termos mais práticos. O Matheus aqui, ele é uma companhia de energia elétrica. Eu chego no Matheus e falo assim, Matheus, olha, todo mês você me manda boleto, né? Eu já não quero mais pagar boleto, eu esqueço de pagar boleto, você me manda mensagem e SMS cobrando. Então faz o seguinte, eu vou fornecer aqui para você os meus dados de conta e agência, me manda um push, isso eu tô falando da primeira jornada. Me manda um push, eu vou autorizar. E aí faz o seguinte, o meu banco aqui, quando chegar o boleto, né, quando chegar aqui a cobrança, ele já vai mandar o Pix para você automático, sem problemas. Todo mês aqui eu vou ficar adimplente com você sem nenhuma preocupação. Eu trouxe aqui para vocês um panorama prático de como funciona o Pix automático. Ele ainda tem outras 3 jornadas, né, Charles? Sim, tem outras jornadas que ao invés de você receber um push, você pode estar
colocando o quê? Um QR Code numa cobrança. Imagina que você tem uma conta ali de energia, né, elétrica. Então você sabe hoje quando você recebe um código de barras ali na conta e também recebe um QR Code do Pix para pagamento, você pode agora, com o Pix automático, trocar aquele QR Code do Pix, que é o pagamento ali só daquela fatura, né? Daquela cobrança, você pode trocar por o QR Code do Pix automático, que esse QR Code, qual que é o nome dele? É o QR Code composto. Então no Pix, hoje nós temos basicamente 3 tipos de QR Codes. QR Code estático, que você não muda ali a cobrança, né? Que é difícil até para conciliar, tem uma série de dificuldades, mas ele tem casos de usos práticos para ele, que você pode imprimir e colocar em estabelecimentos ali, quando não exige... Pagamento de fornecedor com isso é fantástico. Agora tem um QR Code dinâmico, que é muito usado nessas cobranças. Aí tem aí várias soluções de mercado, Bolepix, Pixleto, tem um monte de nome que o pessoal inventa aí, né? É tudo a mesma coisa. Ótimo. Bolepix é top, cara. É um dos melhores que a gente viu. Bolix também tem. Bolepix, Bolepix. Pixleto é mais fracão. Pixleto. Pixleto a gente viu também. Pixleto é italiano, É italiano, né? é chique. Colocar certeza, né? Ó, fica a dica, você que criou o Pixleto, coloca mais um Tzinho lá, que fica italiano aí. E também tem, você pode agora, tem um terceiro tipo, que é o QR Code composto, que o Banco Central lançou, que é o Pix automático, para recorrências. Então, com esse composto, você vai trocar o QR Code que você coloca na fatura, o QR Code dinâmico, e vai colocar o QR Code composto, que é uma evolução do dinâmico, vamos pensar assim. E nele você vai conseguir fazer o quê? Garantir a recorrência de recebimentos. Então, o cliente, quando ele ler, ele dá uma autorização. Então, lembrando isso que o Matheus falou, é muito conceito puxando um pouco do Open Finance ali, tá? Que a gente sentiu do Pix automático. Total. É tudo baseado em consentimento, em aceite, né? Autorização. Então, o cliente dando a autorização para ser debitado automaticamente ali as cobranças, vai ser feito nas próximas faturas, vai ser já debitado automaticamente da conta dele. Ou seja, o Pix, e todo mundo aqui tá acostumado com isso, era uma coisa até agora muito pessoa física, certo? Agora com o Pix automático ele vira um instrumento de cobrança, certo? Exato. Uma dúvida. Eu lembro uma vez que eu tinha uma conta de acho que era TV a cabo, que estava em débito automático. Sim. Então, da minha perspectiva, era essa tranquilidade que você falou. Tá? Ou seja, cara, vai pagar lá. Até um dia que veio um valor assim, muito acima do normal. Aí eu fui olhar lá, não lembro o que aconteceu, se foi um reajuste ou me botaram alguma coisa lá que eu não concordei. O que eu fiz? Eu tirei do débito automático aquilo lá porque eu achei uma sacanagem. Perdeu a confiança, né? Eu perdi a confiança. Exatamente. Tá? Só que todo mês eu tinha o trabalho, né? Chegava a cobrança, eu fazia questão porque eu não queria ter a dor de cabeça. Você pode errar, você pode esquecer um dia. Você pode esquecer e tal, né? Quando você dá esse consentimento aí, porque a conta todo mês varia um pouco, né? Dia você fez uma ligação, você comprou um pay-per-view lá e tal, então você consegue definir um limite do tipo, olha, sei lá, minha conta é R$200 por mês. Cara, até 220, 230, tudo bem, mas se vier uma conta de 300, não paga. Dá para fazer isso? Dá. É legal, a diferença, né, desse exemplo que você trouxe é o quê? O Pix automático você pode colocar valores, né? Você pode delimitar. Então, poxa, eu quero chegar aqui até 220 é meu teto. Passando isso daqui, eu não aceito pagar. E realmente vai bater até 220. Depois disso não vai ser debitado, né? Não vai ser cobrado de maneira automática. Então ele tem essa... é maleável, você consegue... Então, poxa, chegou ali 205, debita, 215 também, 220 é meu teto. Passou disso, não consigo mais cobrar. E o legal é o quê? Você pode cancelar a qualquer momento também. Poxa, já estou aqui, eu quero tirar. Não quero mais ter o Pix automático nessa minha cobrança aqui, quero cancelar. Só entrar no aplicativo, vai ter a jornada lá de cancelar. Você não precisa ligar para a central Nossa, telefônica. Ninguém vai te enrolar. Você consegue consultar, né, as suas autorizações, você consulta e a partir do momento que você consulta, você consegue fazer o cancelamento. Isso é muito legal, porque você não tem essa dor de cabeça. Então veio para otimizar, mais uma vez, o usuário, né? Então, eu imagino também que no caso, por exemplo, se for uma fraude, você faz uma transação e na hora que a pessoa estiver fazendo a investigação, aquilo ali já aparece. É muito mais difícil também. Um outro problema, acho que todo mundo já viveu isso daqui, porque às vezes você tem uma funcionalidade parecida com cartão, né? Você tem lá o Card on File, só que aí alguém entra lá, volta e meia, acontece, né? Ou seja, te bota um lançamento lá de alguém que descobriu o número. Ou seja, isso daí tá resolvido isso daí, certo? É legal que é justamente isso. Então você não vai aparecer ali de maneira automática para ser feito o débito. Não, você vai ter que consentir até a maneira consentir. Eu não gosto tanto, assim, né? Mas é o que tem, né? É o que o Banco Central trouxe. Você vai ter que consentir com aquele débito, com aquela autorização.
Às vezes, eu não sei se vocês já receberam, né? Mas às vezes aparece assim, poxa, seu CPF tá vinculado a tal boleto e ele vai vencer tal dia. Fala assim, meu Deus, mas eu nem... Mano, você pega... Isso aí é legal, porque às vezes chega pra gente umas cobranças, os boletos registrados aí, começa aqueles débitos... quando você dá a permissão pra fazer a consulta, né? Sim. O débito autorizado. Aí começa a receber um monte de emissão de cobrança aí que você nem faz ideia do que é, tem muito golpe em cima disso. Sim. Se você tá pensando em empresas, coloca para a área do financeiro. O financeiro já vai no automático e já dá o aceite para pagar, que dá mais valores menores, pequenos, 50, 100 reais, você nem percebe. Isso é uma fraude clássica de clássico. brasileiro. Você vai no Reclame Aqui. Nossa. Eu falei Reclame Aqui, ó, tem um negócio legal, falando o que o Bancão faz hoje, tá? Legal. O Bancão, ó, uma coisa aqui, ó, fica a dica aí para quem quiser fazer o nosso modelo, né? O Reclame Aqui é um paraíso de oportunidades, cara. Porque a gente aprende muito com as reclamações Reclame Aqui no Pix, tá? Fica a dica aí. Então, alguns produtos e também até insights do que a gente ajuda os nossos clientes. Uma das principais fontes que a gente usa são duas, que a gente pode falar aqui. Uma é o Reclame Aqui e a outra a Câmara, né? Exatamente, porque no Bancão a gente tenta ser o menos reativo possível. Tem coisa que a gente não vai imaginar porque a engenharia social, cada dia é uma novidade. Mas muitas das vezes a Câmara dos Deputados, né, o Congresso em si, ele começa a observar essa engenharia social e eles começam a trabalhar internamente. Você fala, poxa, isso daqui a gente precisa mudar, a gente precisa editar uma lei para fazer uma cobertura de determinada situação. Então eles editam essa lei e essa lei ela fica a encargo de ser cumprida pelo Banco Central. Né? Basicamente eles falam assim, olha, vai ter que ser feito isso, isso e isso. Mas quem cuida disso é o Banco Central. O Banco Central, a encargo de vocês, você vai ter que editar aí a resolução, a instrução que vai acoplar ou vai determinar isso daqui que eu tô querendo que vocês cubram. O Banco Central fala, beleza, o Congresso editou, ok, agora eu vou ter que ver internamente como que isso vai funcionar. E aí ele solta as resoluções. Quando ele solta a resolução, aí vem aí um prazo de 6 meses para que os usuários, as instituições, apliquem isso imediatamente. Poxa, só nesse trâmite aí já demorou aí mais ou menos um ano e meio. Então a gente começa a observar desde lá da ponta. Poxa, a Câmara já está observando isso. Posso trazer como caso prático para vocês o Pix Pensão. Pix Pensão, ninguém fala, poxa, Pix Pensão, mas Pix Pensão... O Bacen não falou nada disso ainda, não tem nada. Mas assim, a Câmara ela já tá... Poxa, mas como que eu posso dizer? O Pix Pensão, beleza, é um direito ali do menor em ter esse alimentos, mas eu quero cobrar de uma maneira mais rápida. Como que vai funcionar isso? Isso daí já está tramitando. Quando chegar no Banco Central, o Banco Central não vai ficar discutindo, passou por isso, passou por... Não, ele vai editar aquilo como que deve ser feito. Então é para vocês já ficarem ligados, vai vir Pix Pensão. Não sei se pode vir daqui 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, mas a gente já está começando a olhar. Isso, a fonte disso é a Câmara. Então a gente olha muito a Câmara dos Deputados, você vai, é público, né? Vai no site, digita lá Pix. Você vai ver o tanto de projeto legal ali que a gente nem imagina que tá transitando e pode virar lei, né, por Banco Central. E virando lei vai virar resolução, virando resolução, exatamente. Virou produto, virou oportunidade, exatamente. né? Essa cadeia. Não, você é muito produteiro, né, cara? Você é a definição do cara que se apaixona pelo problema, não pelo seu produto. É isso. Obrigado, é isso aí. Isso aí. Ó, tem um outro case legal que você falou sobre as empresas, falando do Pix automático ainda, é arquivo, sobre a questão dos KNABs, né? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Aliás, a sacada. Você que é um cara de tecnologia, para eu fazer um Pix, eu chamo o quê? Uma API, certo? Sim. Não só uma API. Agora com o Pix automático, assim, a gente tá vendo até pouco movimento. Vou ficar até a dica para quem tá assistindo a gente aí no escritório, em casa. Vocês que trabalham com processo de arquivos, né? Vou pegar um exemplo aqui. Pega fatura de cartão, você processa job, né? Você faz lotes na madrugada. Cobrança lá de utilities. Todo mundo que tem poucos um RP que cospe lá um contas a receber, um arquivo que manda para algum lugar que... Aí você pensa assim, poxa, como é que essas empresas podem usufruir do Pix automático e sair da cobrança tradicional e inovar? Aí vai falar o seguinte, eu vou ter que usar uma API para fazer essa integração, sendo que a minha tecnologia, a minha infraestrutura que eu tenho aqui não está preparada para isso. Aí vai ter que ter uma transformação digital ali dentro, equipe, às vezes até trocar funções ali, contratar mais gente, vai ficar um projeto muito caro. Não é só conectar a API como muitos acham. Aí o Pix automático ele permite que você também tenha uso de arquivos de remessa e retorno. E esses layouts já estão definidos pelo Banco Central e está público. Já está fechado e está definido para uso. Está pronto para ser usado. Aí hoje as empresas, as instituições de pagamento focam muito só em APIs como oferta. Então a gente fala o seguinte, poxa, dependendo do teu nicho de negócio como esse que você comentou, de processamento, ofereça também o uso de remessas e retorno de arquivos. Coloque lá, por exemplo, um serviço, um job, colocando bucket, algum processo que receba um arquivo e faça ali
o processamento dele, devolva depois um arquivo de retorno Na e volte verdade, nada. essas empresas já têm isso Já tem um pronto, padrão. porque elas já Pronto, cobram é só isso, trocar o certo? layout. Só Elas não já- estão explorando. Todo que cobra boleto, ou seja, basicamente você trocar o layout lá Isso, pro Pix automático. de um arquivo, você TXT, vai arquivo passar TXT, a cobrar um... TXT padrão, muito legal, sim. É. Isso já está pronto e já está Que disponível para legal uso. isso. E poucos estão usando. Então, a gente tem tempo ainda, cara? A gente tem 1 minuto. Tá. É o tempo que tem. Só um recado final, porque a impressão que dá é que o Pix automático, se o Pix até hoje, a gente falou muito da dificuldade de homologação e tal, muito centrado nas instituições participantes. Sim. Tá? O Pix automático agora deve fazer com que quem precisa cobrar, ou seja, o universo, lógico, as grandes empresas já estão olhando isso, tá? Mas as menores, tá? Que cobram, tem cobranças recorrentes. Aí eu estou pensando, sei lá, salão de beleza, clube do vinho, É isso, pequenas academias. Ou seja, a gente tem no Brasil aí Uma infinidade de centenas negócios. de milhares, talvez. Educação, Né? Educação, faculdades, escola de escolas. inglês, ou seja, todo esse pessoal pode usar. Quais as vantagens? Vamos lá. É mais rápido. mais rápido, Mais barato, e esquecimento, previsibilidade. né? Previsibilidade financeira. Também acaba a inadimplência, diminui, né? A Mais inadimplência. fácil pagar para o cliente dessas O cliente deu o instituições? aceite, tem essa regra do limite que você falou, você define um limite teto para não colocar em risco ali pagar um valor acima. Acaba aquele negócio de, poxa, no Pix eu esqueci de pagar o boleto. Então, com isso, vai ser debitado automático, desde que ele tenha saldo em conta. E se Porque ele para não- essas coisas pequenas não tem o débito em conta, né? Ou seja, Não. dificilmente um Sim, negócio tem. pequeno Depende de consegue um convênios. convênio, né? Sim. Ou seja, não... E o convênio é afetado demais com isso. Olha, Acabou, olha né? gente, Acabou. pessoal, todo mundo que precisa cobrar cliente com frequência, com regularidade, seja ela qual for, olha, é uma baita oportunidade de olhar para isso daí. Certo? Exato. E o bancão- Não só os grandões, não é só quem tem cartão de crédito, quem tem TV a cabo, não Exato, é isso, é isso não. mesmo. Ou seja, são os pequenos negócios também vão ser beneficiados por isso daí. Exato, e você, em primeira mão, que a gente pode anunciar que o bancão tem uma terceira empresa que a gente montou no grupo, que é a Monetra. A Monetra, rapidamente por causa do nosso tempo também, a Monetra é uma empresa voltada justamente para duas frentes. Uma de pagamentos, a Monetra Pay. Aí, primeiramente, está construindo essa solução, vai estar disponível a partir de outubro, para trabalhar com Pix automático. Estamos conectando com alguns players, grandes players de mercado, com as APIs deles. E também estamos olhando essa parte de arquivos. E também tem a Monetra Med. A Monetra Med é uma plataforma para os PSPs. Aí para os PSPs, os participantes do Pix, né? No caso, diretos e indiretos, para eles poderem o quê? A gente pegou o know-how do bancão, né, Matheus? Exatamente. Então a gente viu que a dor de MED também era muito latente. Então fazer a administração, fazer a gestão de MED... Infrações, médios, né? Exatamente. Os participantes eles ficavam um pouco atados, de mãos atadas. Só, poxa, como que... Eles ficavam tão preocupados em passar ali na prova, passar na etapa homologatória, que quando chegava ali já em produção, em operação plena, eles falavam, poxa, agora tem um MED. Chegou um Como que eu monte vou fazer a de gestão de disso? infração Meu aqui, Deus. de MED, devoluções de MED, bits. né? Bancos- O que é MED? que MED? Mecanismo Especial de Devolução. Perfeito, exatamente. Certo? Ou seja, o pessoal que não está envolvido aí é o protocolo, digamos assim, que tem, a regra que tem para você fez Tem uma SLA fraude pra e tal. cumprir, tem pouco Você tempo. pedir de volta a grana que saiu da tua conta, digamos assim. Exatamente, Exato. perfeito. Então, os participantes, quando se deparavam, falavam, caramba, e agora? O Banco Central tá batendo aqui na minha porta, falando, olha, você tem essa quantidade de MEDs abertos, você precisa cumprir, precisa dar um jeito nisso aqui. Senão vai parar lá no Reclame Aqui. Né? Exato. É isso, vai Ixi, parar aí vai trazer uma maior dor de cabeça. Preciso que você me traga aqui um plano de ação. Ele fala, caramba, e agora? E a gente identificou essa dor, estamos trabalhando forte em cima disso. E Eles vão fazer usando as IA regras de também. pagamentos, eles vão fazer tudo. Pagamentos e a gestão de MEDs. Então vai ter inteligência sensacional. artificial para identificar esse MED que foi aberto, essa solicitação, essa infração que foi aberta para essa instituição. Tem um detalhamento do que aconteceu, porque você tem ali o Banco Central permite que você mande até 2.000 caracteres para descrever aquele relato daquela infração, para devolver. Você tem 7 dias para responder. Só que a gente percebe o quê? Que tem muita infração que está sendo aberta que o participante simplesmente coloca o seguinte: devolva o Pix. É indevido. Falei, poxa, é golpe. Só escreve isso, mas tá, qual foi o golpe? 20 caracteres, né? A gente coloca 20 caracteres, tem 2.000 para trabalhar. Então a gente está usando uma inteligência artificial também para fazer uma separação, um crivo. Aí para ajudar o analista de prevenção a fraudes a ele priorizar. Opa, isso daqui eu posso já negar automaticamente, porque não tem nenhum detalhamento, né? E o que tem detalhamento ele vê com mais calma, porque para não onerar o tempo, para otimizar o tempo dele. Então isso é a Monetra Med. Ela vai possibilitar ajudar nesse processo como um todo, tá? Vai ser bem legal. Então, em primeira mão aqui no podcast e o lançamento, a gente traz essa novidade para Muito vocês. bom. É a oportunidade. Maravilha. Cara, vocês são sensacionais. Obrigado. Sim, vocês estão lançando produtos muito relevantes. Espero voltar aqui daqui a 10 anos, vocês têm mais 15 empresas abertas. Vamos trabalhar.
Né? Cara, parabéns pelas iniciativas, pela força aí de vocês de construir coisas novas. É um mercado muito rico, Sim. muito fértil. A gente aqui na Lube, né, a gente atende esse mesmo mercado aí. Enfim, a gente tem visto um leque de oportunidades, porque isso é muito dinâmico. Tá? Ou seja, para quem cobra tá mais fácil, tá? Para quem tem instituição, ou seja, tem uma demanda que com soluções inteligentes e bem construídas, o teu custo operacional vai reduzir. Enfim, gente, tem muito... Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Não vai faltar trabalho para ninguém. O oceano tá azul, né? Tá muito azul, tá azulzinho, tá bonito. Tá bonito. Tá certo. E obrigado também, agradecer aqui o convite de vocês, tá? Fomos muito bem recebidos aqui. Bonita a casa aí demais, cara. Demais mesmo. Realmente, Muito assim, prazer. eu completo aqui as cordialidades do Charles. Obrigado pelo canal, obrigado pela oportunidade, Marcelo, Matheus. E eu e o Charles estamos aqui, né? Ó, e você que tá em casa, não esqueça, hein? Coloca os comentários aqui embaixo, curta, compartilhe, né? Manda pro inimigo, manda pro amigo, manda pra todo agora mundo. aqui, ó. Coloca o sininho. Ó, o som do Manda sininho aí, pro ó. seu devedor. Manda pro seu devedor, isso mesmo. Manda pro devedor aí e fala, ó, o que tá vindo aí, ó. Pix automático tá chegando. Então, não esqueça, hein? Curta esse vídeo, hein? Maravilha. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Talks. Abraços. Tchau, tchau. Obrigado, gente.